dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais um dia de vitória, porque estamos aqui para compartilhar mais uma manhã de vida com os nossos irmãos. Vamos começando com a palavra de Deus, hoje, segundo a Pedro, a partir ali do capítulo, diz assim: teria sido melhor conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. É tremenda essa segunda carta de Pedro, né? Dá vontade de ler tudinho e compartilhar, né, toda essa palavra nessa manhã com vocês. Mas eu vou ficar aqui nesse texto, né, nesse comecinho aqui do capítulo 2, partindo para o capítulo 3, que vai falar do dia do Senhor. Amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Aí Pedro vai falando, aí no verso 3, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Que está falando da volta de Jesus, né? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Tem uma outra versão que fala desde que os nossos pais morreram. As 12 tribos, os patriarcas, né? É uma referência a eles. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua sendo como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente, né? Ele está sendo paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Né? Não só esperando, como apressando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Isso lembra a gente aquela cena que a gente vê da bomba atômica, o que acontece quando eles jogam uma bomba atômica. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Bom dia, que prazer, aqui conosco no Facebook esta manhã, Maria Luísa Coelho, minha discípula que caminha comigo
há 20 e tantos anos, já até perdemos as contas, mas ela está me assistindo lá dos Estados Unidos. Ela está a passeio, visitando amigos, e olha bem, encontrou um tempinho para estar conosco nesta manhã. Muito obrigado pela a sua audiência, pelo seu carinho, Maria Luísa. Um beijo para você e um abraço caloroso também para os ouvintes que estão comigo, porque nós vamos ter que segurar aqui uma mensagem um pouquinho difícil essa manhã. Bom dia sim, Maria Luísa, bom dia para você. Veja bem, esse texto está falando do dia do Senhor. E por que é que eu escolhi esse texto para a gente compartilhar essa manhã? Essa semana eu acordei de manhãzinha, ainda de madrugada, com um sonho sobre a volta de Jesus. E foi tão tremendo que eu pulei da cama orando em línguas e fiquei orando em línguas. Falei, Jesus, né? Eu acordei impactada daquele sonho. O sonho, eu estava num lugar, de repente olhei para os céus e havia uns sinais nos céus. Coisas estavam acontecendo que eu falei para as pessoas que estavam próximas a mim. Chegou o momento, é a hora, agora vai acontecer o arrebatamento. E a minha única reação no sonho foi começar a falar, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, né? E é interessante, né, essa reação, porque a palavra nos exorta todo o tempo, arrependei-vos, 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 né? Mas a gente não vai poder deixar para arrepender-se realmente nesse último momento, quando o Senhor já estiver vindo. E o que acontece? É o que eles estão falando aqui, né? Já tem tanto tempo essa promessa da vinda do Senhor, os antepassados, né? Há quanto tempo eles vêm falando nisso? Já morreram tudo, e desde o princípio da criação nada acontece. Bom, para começar, isso é uma mentira, porque realmente a Terra já foi... né, a população da Terra foi totalmente destruída uma vez pelo dilúvio. Então já houve um julgamento de Deus. Mas eles falam, está demorando demais, não vai acontecer. É o caso das 10 virgens. Né? 5 virgens se mantiveram ali com a lâmpada acesa, com óleo nas suas lâmpadas. Mas as outras 5 virgens pensaram assim, nós estamos cansadas de esperar esse noivo, ele nunca vem. E aí foram sendo tomadas de sono, né? É um símbolo assim da nossa vida espiritual. A gente vai dormindo espiritualmente, vai deixando de estar alerta. E a palavra exortando, olha, o dia do Senhor vem como um ladrão, vem de repente. Então, esse sonho foi assim algo tão tremendo, né? Quando eu despertei, o senso que ficou, a impressão que ficou, daquele momento, naquele instante, o que eu senti, o que eu pensei, acabou. Não dá mais tempo de eu fazer nada. Ninguém vai ter tempo de fazer nada. Sabe aquela cena que Jesus fala assim, se a mulher tá no campo, não entra na casa para buscar nada, nenhum dos seus pertences, nem a capa, porque se você tiver que resolver qualquer assunto nesse instante em que o Senhor, a trombeta em que ele estiver voltando, você não vai subir com ele, não vai dar tempo. Então isso me deixou assim com um temor enorme, né? Como que será que está a nossa vida? Como está a sua vida? Como é que está a minha vida? Nós temos alguma coisa para resolver para trás? Alguma pendência? Algum pecado que a pessoa está praticando, né, que ainda não deixou o pecado, falta de perdão com alguém, qualquer coisa não terminada, não vai dar tempo de você terminar e vai fazer com que você fique ligada aqui na terra, porque você não resolveu os seus negócios a tempo, né, para estar pronta, como a noiva que fosse pega de surpresa e ainda não estivesse pronta para a festa das bodas.
pessoal continua chegando aqui no Facebook. Eu quero cumprimentar o Jair, Silas Kaufman. Um abraço para todos vocês. Nós estamos compartilhando aqui sobre a volta do Senhor, a necessidade de estarmos alertas. E Jesus, ele nos exorta, né? Em Mateus 24, 36, quando ele está falando do final dos tempos, ele menciona os dias de Noé e diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, né? E o pessoal do tempo do dilúvio, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E eu estava fazendo um estudo a esse respeito e eu caí numa questão que o pessoal fica discutindo. Será que Noé pregou ou será que Noé não pregou para o pessoal daquela época? São discussões teológicas, porque eu creio que a própria vida de Noé já era uma pregação. Ele era o único justo em meio àquela geração corrupta. Aos 500 anos ele começou a construir a arca, ele levou mais ou menos uns 100 anos construindo. Está claro que as pessoas perguntavam, o que você está fazendo? Né? O que significa essa arca? Por que você está construindo a arca? Então ele dava o testemunho dele. E o pessoal disse o seguinte, mas o Senhor já tinha falado para ele desde o começo que ia salvar só a família dele, que ia salvar somente 8 pessoas. Sim, Deus disse isso, mas Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam, e ele sabia que toda aquela geração, a gênese daquela geração havia sido contaminada, aquelas pessoas estavam endurecidas pelo pecado. Vocês lembram o último programa que nós falamos, está lá em Hebreus 3:13, que o pecado, ele promove um engano tal que a pessoa ela vai se endurecendo e ela vai se tornando incapaz, né, de voltar atrás, de se arrepender e de se voltar para Deus novamente. Então, toda aquela geração estava corrompida pelo pecado, endurecida. Eles haviam feito cruzamentos, né, realmente coisas muito graves que tornaram eles não possíveis de serem salvos mais, né? E o que nós estamos vendo acontecer hoje? Eu estava ouvindo, me mandaram no WhatsApp agora de manhã, Dr. Júlio Lousada, bom dia. Sempre vigilantes, isso mesmo. Então, eu estava vendo um depoimento do Augusto Cury, um autor muito conhecido, um autor brasileiro que mais vende livros no mundo inteiro, e ele deu uma palestra e a pastora, minha amiga, me mandou essa manhã essa fala do Cury, né? Ele dando uma palestra sobre como funciona o cérebro humano, né? Como estão as nossas crianças, e ele fala coisas gravíssimas, né? A humanidade perdeu o rumo totalmente, as crianças estão recebendo uma carga muito grande de informações. É uma carga muito forte de informações, e quando elas vão ao médico, eles falam, a sua criança está superativa. E não é uma criança superativa, é porque ela está recebendo carga de informações acima do que deveria receber. Então a mente dela está a 1000 por hora. A consequência disso é que essas crianças vão crescer e milhões, né? Chega a bilhões, ele citou, o número de pessoas que vão estar assim, mortalmente doentes na alma, com uma depressão terrível, que hoje a gente já vê essa questão da depressão. Eu já abordei isso aqui, né? A depressão está num nível que lá na Inglaterra eles criaram um ministério, né? Uma secretaria para lidar com o problema da depressão, porque se tornou uma epidemia, um problema social grave, né? As pessoas estão precisando de socorro por causa da solidão agora. Você imagina essa geração crescendo, né, com esse tipo de problema. E ele falou muito, né, sobre não dar muitos brinquedos para as crianças, porque elas também se tornam muito estimuladas e elas querem mais coisas novas. Isso também provoca anomalias no crescimento das crianças. E ele deu estatísticas assim terríveis, que 1 em cada 2 pessoas, anos mais para frente, elas vão apresentar algum tipo de disfunção, né? Síndrome do pânico, muitos tipos de demência,
É terrível a expectativa. E ele diz, a humanidade perdeu o rumo, né? E desse jeito que nós estamos, vai se tornar cada dia mais enferma, cada dia mais doente. Então nós vamos ter aí uma geração como no tempo de Noé. A mente dessas pessoas, ela está ficando tão doente, essas crianças estão crescendo, os nossos jovens estão crescendo, né? Essa geração que não sai do computador, eles estão sendo trabalhados, né? Tudo isso é uma coisa do inimigo para adormecer a mente desses jovens, dessas crianças, provocar alterações, né? Inclusive essas alterações estão sendo provocadas também através da alimentação que está toda contaminada e que está provocando mutações nas crianças. As crianças já estão tendo mutações. E o que acontece? Nós vamos experimentar uma geração que vai estar tão danificada, que eles não vão ter mais, né, como ser resgatados. Não vão ter mais como ser alcançados pelo Espírito do Senhor. E aí vai acontecer o quê? Como nos dias de Noé, que Deus salvou Noé com a família dele. Aquela família não estava contaminada, né? Então, não vão ser muitos, né? Cada vez mais vai ficando difícil, cada vez mais nos aproximamos desses dias de Noé. E vocês viram aqui, eu vou abordar um outro trecho da palavra. Vou enfatizar isso também hoje com vocês. Oh, sweet Jesus, take us there. Take me. Bom dia, Wallace, conosco no Facebook. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia dos nossos ouvintes. Veja bem, 2 Pedro, no capítulo 3, tá? A partir do versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será destruído, desnudado, né? Queimado. E isso pode acontecer. Não é algo mais, assim, difícil de acontecer. Olha a notícia que eu estou trazendo para vocês hoje. O presidente da Rússia, Putin, ontem ele apresentou um míssil atômico que seria capaz de burlar todos os sistemas de defesa existentes. Ele revelou mísseis balísticos que poderiam alcançar qualquer ponto da Terra. Me desculpe aqui quem chamou no telefone, mas agora nós não podemos interromper. Então, o presidente da Rússia, Putin, ele revelou mísseis balísticos que poderiam alcançar qualquer ponto da Terra e seriam impossíveis de ser interceptados por escudos dos Estados Unidos ou da OTAN, que são os mais poderosos, os mais capazes. E ele falou, vocês não conseguem. Ninguém no mundo, ele falou, tem algo igual agora. É algo fantástico, disse Putin em seu discurso anual sobre o estado da nação russa, né? E enquanto ele ia falando, num telão, ele ia exibindo mísseis com trajetórias sobrevoando o território americano e imagens de testes de armamentos. E ele disse, eles não conseguirão conter a Rússia, falando isso no discurso dele, referindo-se, né, aos Estados Unidos e à União Europeia. Agora eles precisam levar em conta, disse ele, uma nova realidade e entender que tudo o que eu disse hoje não é um blefe, é verdade, disse ele. Ele quer ser reeleito nas próximas eleições daqui a 2 semanas e por isso ele deixou esse anúncio, né, para fazer bem assim próximo às eleições. E ele disse, o sistema antimísseis americano será inútil e não terá nenhum sentido. Então ele provocou abertamente os Estados Unidos e mandou um recado para todos os demais possíveis agressores, qualquer um que queira discordar deles, né? Falando assim, olha, eu estou com o controle do mundo na minha mão. Qualquer que me irritar, eu agora posso atacar e essa pessoa não tem defesa. Então, dobrem os seus joelhos diante da Rússia. Veja bem
a situação que nós estamos no mundo. E diz a palavra aqui que o dia do Senhor vai vir, os céus vão desaparecer com grande estrondo. E Pedro exorta, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que sejamos? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, para nós que esperamos, né, que temos a promessa do Senhor, nós estamos na expectativa de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, vamos nos empenhar para serem encontrados em paz, imaculados, inculpáveis. Jesus, I yield my little life at your feet. Lord, pick me up, I pray, like a paintbrush. Pick me up like a paintbrush, Jesus. And paint something beautiful, Jesus. Querem mais notícias? Mostrando que o dia do Senhor se aproxima, que nós temos que estar alertas, temos que estar prontos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Vai ser de repente. Olha bem, a notícia que eu tenho a respeito de Jerusalém hoje. Um importante líder islâmico da Palestina, ele afirmou o seguinte, que haverá guerra se os Estados Unidos levarem adiante o plano de abrir sua embaixada em Jerusalém no próximo dia 14 de maio. 14 de maio é a data dos 70 anos. Vai fazer 70 anos a declaração de independência de Israel. A embaixada, né, vai sair da atual capital, que é Tel Aviv. Quando eu estive lá, eu desci em Tel Aviv, é a atual capital de Israel. Infelizmente, né, é considerada a capital mundial, como eu vou dizer isso? Eu esqueci o título, mas do homossexualismo no mundo. Ela é a capital mundial, onde estão os movimentos mais fortes, o maior número de pessoas que são adeptas. Incrível, né? Você vê como o anticristo, ele vai sair mesmo, né? Vai ser anticristo, mas ele vai ter tudo a ver ali com Israel e com o povo judeu. Então, a embaixada vai sair de Tel Aviv e vai para a cidade santa, Jerusalém, como uma declaração de que Jerusalém vai ser e né, a capital oficial de Israel, e que lá não vai ter mais lugar para os muçulmanos, porque eles estão ocupando os lugares santos. Então,
É uma declaração oficial, assim, né, devolvendo Jerusalém para o povo de Israel, para os judeus. Então, logo após a declaração que foi assinada em 14 de maio de 1948, quando foi criado o Estado de Israel, forças militares se ajuntaram ali do Egito, da Jordânia, da Síria, do Iraque. Eles se uniram na tentativa de erradicar o recém-criado Estado de Israel. Mas, como a propósito de Deus, eles não conseguiram. Nós estamos vendo esses dias, eu não estou acompanhando não, mas por um acaso eu liguei a televisão e estava passando aquela novela Apocalipse, que está sendo exibida ali pela Record, e exatamente quando mostrava ali as duas testemunhas já no tempo ali da grande tribulação, os dois judeus que vão estar ali pregando, né, uma última tentativa do Senhor, eles vão estar ali pregando na capital, em Jerusalém, e mostrava essas duas testemunhas, e foi algo assim profético, algo fantástico, né, porque, veja bem, eles pregaram o evangelho em rede nacional, ainda que sejam artistas, ainda que não sejam realmente as duas testemunhas que Deus vai enviar, né, já é um prenúncio. Eu achei isso assim tremendo, né? Aquelas duas testemunhas pregando ali, falando com os judeus, falando com todas as pessoas. Ontem, né, prosseguiu, e elas estão ali testemunhando em rede nacional para quem quiser ouvir, né? E essas novelas, elas são normalmente traduzidas para outros idiomas, elas são enviadas para o exterior. Então eu falei, olha que coisa tremenda. Né? Ainda que não sejam as testemunhas que vão vir, mas está sendo pregado o evangelho a toda criatura. Esse evangelho será pregado a toda criatura e então virá o fim. Nós estamos aqui com mais pessoas. Ana Lúcia, Carlos Henrique Pecador, Carlos Henrique, a paz do Senhor. Deus abençoe também, um dia lindo para vocês também. Então, queridos, nós estamos ou não estamos cada dia mais próximos da volta gloriosa do Senhor Jesus. Olha como estão as notícias. A perseguição, todo dia eu estou falando com vocês aqui sobre a igreja perseguida também. Vou passar um dado para vocês. Isso mesmo, tudo vai bem com Jesus. It is well with my soul. Não importa, né, o que está adiante. Nós, estando em Cristo, tudo vai bem. No dia 27 de maio desse ano, 27 de maio de 2018, vai acontecer o Domingo da Igreja Perseguida, ok? É o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E nós temos a representação da Missão Portas Abertas no Brasil, lá em São Paulo, e eles trabalham, né, para que nessa data muitas igrejas possam estar envolvidas e façam os seus cultos, né, falando sobre a realidade da igreja perseguida no mundo, orando pela igreja perseguida. Eles se dispõem a dar palestras, a levar informações. Então, envolva a sua igreja, dia 27 de maio de 2018, entra lá no site do Portas Abertas e você pode se inscrever para participar. E temos já muitas igrejas ali inscritas e sabemos que muitas e muitas mais vão se inscrever para este movimento, para esse clamor em favor da igreja perseguida no mundo. Eu tenho ai meu Deus, como chama isso? Calendário de oração. O calendário de oração do Portas Abertas, né? E cada dia você pode estar clamando por uma nação
diferente. Viu, Marilda, que entrou também em Toledo? Nós estamos falando aqui que está próxima à volta do Senhor. A perseguição está altíssima no mundo, né? Os cristãos estão sendo perseguidos em muitas e muitas nações, como nos dias da igreja primitiva. Esses dias estão voltando, estão aí às portas, e o Senhor não vai demorar. O Clamor, com Márcia Martins. Queridos, ontem eu falei com a pastora Mona, né, lá em Delhi. Sempre a gente conversa, quase todos os dias. Ela me chama no WhatsApp para dar um relatório, para contar como estão as crianças, como é que está a escola lá. Hoje não está tendo aula, porque é o dia de mais um festival. Eles têm festival para todas as coisas, e é o Festival das Cores. Eu estava lá na Índia quando isso aconteceu. É tipo um carnaval. Eles saem pintando tudo que é lugar. Eles pintam as pessoas, jogam tinta nas pessoas, né? Você está passando na rua, eles te jogam tinta. Eles enchem balão com água e jogam aquele balão, explode em você. Então, é uma arruaça. E eles bebem também muito vinho nessa data e brigam muito, né? Como se eles precisassem de vinho para brigar, né? Já é uma situação. E ontem eu orei com ela também. Ela estava muito triste porque a mãe de alguns dos nossos alunos da Salma e alguns irmãos da Salma que estão lá no Sanjay Camp, essa mulher, ela está com tuberculose e é uma família muçulmana. Então, ela não pode evitar filhos. E ela já está com 8 crianças, engravidou de novo, né? E eles não têm nem como sustentar essas crianças. Estão vivendo de catar os lixos. E ela, doente dessa maneira, não tem nem como fazer uma alimentação adequada. E ela engravidou de novo. Engravidou de novo e acabou perdendo a criança, né? Antes que ela chegasse ao final da gravidez. Aí você fica assim, isso é ruim ou isso é bom? É bom ou é ruim? Porque as crianças, elas estão apavoradas. Ontem, esse marido, ele queria que ela entregasse para ele, a esposa, né, entregasse para ele o minguado dinheiro que estava na mão dela para ele beber. Então, eles fazem isso sempre, eles querem beber e eles querem o dinheiro que eles conseguiram amealhar durante o dia, que é o dinheiro da mulher também. E ela não deu o dinheiro. Ele pegou um cabo de vassoura e bateu nela, mas acertou os olhos dela, que ela estava com os olhos muito inchados. Não se sabe o estrago que foi feito nos olhos desta mulher, que já está tão enfraquecida, que perdeu recentemente um bebê, que está com tuberculose. As crianças estão apavoradas, não foram nem na escola. E essa manhã, eu orava. Senhor, eu não tenho palavras. Se você vai começar a orar, você vai começar a chorar. E eu orei, Senhor Jesus, estende o teu manto de salvação sobre essas milhares de crianças ali. Senhor,
meus amados, eu estou ali com esse trabalho, ali no meio dessas comunidades. São 9 slums, 9 grandes favelas. Algumas favelas têm 100 e tantas mil pessoas, em trevas, em trevas. Não há gente ali trabalhando, testemunhando de Jesus. E muita perseguição, muita perseguição. O povo da Índia está debaixo de perseguição, os cristãos estão sendo humilhados, estão sendo perseguidos, deixando suas casas sendo queimadas, né? Mas ali na capital, nós estamos tendo essa oportunidade, com a pastora Mona, a equipe dela, né? Estão debaixo da minha coordenação, e eu envio, né? Todo dia 5, todo dia 20, tem que vir às minhas mãos, por obra do Senhor, né, recurso que eu possa estar enviando para manter funcionando a escola no Sanjay Camp, que são 40 crianças, 20 de manhã, 20 à tarde, e mais 20 crianças no Mazdur Camp, que é uma favela que é do pessoal que veio fugido de Bangladesh, eles vieram buscando emprego e acabaram vivendo no meio do esgotão. É um grande esgoto, eles estão ali vivendo. Né, milhares de pessoas. Quando eu olho essas milhares de pessoas em trevas, essas crianças sendo abusadas, vivendo debaixo dessa violência, com fome, abandono, Jesus, ele precisa ouvir, e eu sei que ele está ouvindo o choro dessas crianças. Ele está ouvindo o clamor do coração dessas crianças. E eu só estou podendo ajudar 60 delas, né? 20 no Mazdur Camp, 40 no outro. E eu gostaria muito, muito de conseguir abraçar mais crianças. Nós temos tudo preparado para isso, mas estão faltando mantenedores, recurso financeiro. Quanto vale a alma de uma criança? Quanto vale a salvação dessas famílias? Quanto vale a salvação dessas comunidades imensas que estão totalmente abandonadas e que o pessoal da Índia não vai fazer, o governo da Índia não vai fazer nada, elas estão jogadas no lixo. Mas o Senhor abriu essa porta, e se você quiser me ajudar, quiser se juntar a mim, nós podemos alcançar mais crianças para Jesus. Que o Espírito de Deus toque no seu coração, que você se compadeça, que o Senhor, né, te mostre que você pode participar, que você pode tirar um pouquinho do seu e participar do projeto Asdra, e para que possamos levar alguma esperança para essas pessoas que não tem quem as defenda, não tem quem faça nada por elas. Ainda hoje pela manhã mandei uma mensagem para a pastora Mona, faz o seguinte, pega mulheres, prega sobre mulheres que Deus abençoou, mulheres que se tornaram importantes, mulheres que o Senhor levantou na Bíblia, na palavra. Mostra para essas mulheres que elas não são o lixo do lixo, o resto do lixo, que Deus dá valor às mulheres, né? Como nós ministramos a menina Kajal, que quer ser um menino, está com problema de homossexualismo, porque ela não quer ser espancada, ela não quer ser pisoteada como são essas mulheres, não quer ser violada como são essas crianças, essas meninas, inclusive os meninos. Então, eu falei para ela, você precisa mudar a mentalidade desse povo. Pregue sobre mulheres de sucesso, mulheres, né, porque o próprio Jesus deu tanto valor para as mulheres. E é preciso ali colocar uma nova mentalidade. Mas para isso ela vai tratar com as mães dos alunos. As mães dos alunos estão assim, né, pedindo socorro. Não tem ninguém que as defenda, totalmente humilhadas, maltratadas. Então, queridos, se você sentir no seu coração, entra no meu WhatsApp, tá? 32 DDD de Juiz de Fora. 99195-9489. Vou repetir, 99195-9489. Estamos com mais pessoas ali no Face. Glória a Deus. Paula Chandretti, muito prazer de você estar aqui comigo, querida. O pastor Hamilton Matias também nos assistindo. Olha, nós
quando Jesus vier, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Você não pode estar só cuidando da tua vida, você não pode estar focado só nas suas coisas. Tudo que você possui não é teu, é o Senhor quem coloca nas tuas mãos. E Ele te abençoa para você abençoar o reino dEle. E o Senhor vai pedir contas de tudo, como nós gastamos o nosso tempo, como nós gastamos o nosso recurso, porque nós vamos dar conta de tudo diante daquele que é totalmente justo, até de toda a palavra que sai da nossa boca, nós vamos dar conta no dia do juízo. Então vamos viver, né, como o apóstolo diz ali, vamos viver cientes de que tudo que tem nesse mundo vai queimar, vai ser destruído, vai ser destruído. Então tenha certeza de que você está investindo a sua vida, os seus recursos numa obra eterna para Deus. Eterna para Deus. Que o seu coração se compadeça dessas crianças, que nós possamos estender este trabalho. Porque são povos não alcançados, é uma obra missionária. É para não somente você estar pronto para a volta de Jesus, como você vai estar trabalhando para apressar a volta do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele já comprou e pagou com o sangue dEle. Ele é Senhor e Ele precisa vir e assumir o trono dEle para reinar nessa terra e destronar, né, esse rei perverso, esse governante terrível que está destruindo a humanidade, humilhando, causando dor inimaginável, né? E só o povo de Deus nessa terra tem os instrumentos para lutar contra ele, né? Estou chamando você que é intercessor, se una a nós, vamos formar um grupo de intercessão forte que possa guerrear pela nossa cidade, guerrear pelo Brasil, guerrear pelas nações, amém? O Senhor merece toda a glória e toda a honra. Então, nós estávamos compartilhando, e já vem tempo que nós estamos tentando prosseguir nesse compartilhar sobre os 10 dias, nossa, agora eu já até confundi, 7 dias de oração em Allahabad, quando eu estava na Índia, e o Senhor me enviou nessa tarefa de intercessão. Olá, José Moia, um prazer estar aqui conosco no Face. E vamos passar rapidinho, porque o Senhor, cada dia, Ele me deu uma palavra. No primeiro dia, a palavra veio no livro de Naum, capítulo 1, verso 2 e verso 4. O Senhor é Deus zeloso e vingador, reserva indignação para os seus inimigos. Ele faz todos os rios secarem. Verso 8, mas com a inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. E aí eu compartilhei que isso aconteceu lá na Índia. Uma grande seca, depois uma grande inundação. No segundo dia, a palavra vem em Efésios, capítulo 3, de 14 a 20. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, e segue o texto, e ali o Senhor me encorajando, né? Me assegurando que, por eu estar aqueles 7 dias diante do trono dele ali em Allahabad, clamando para que algo acontecesse, que fortalezas se rompessem, que o evangelho pudesse penetrar na Índia, que ele faria muito mais até do que eu imaginava que eu pudesse fazer, porque eu estava, né, defendendo aquela causa, por aquela causa eu estava de joelhos diante do Pai. Então, no terceiro dia veio Daniel 4, que fala da humilhação do rei Nabucodonosor, a árvore cortada. Ele se tornou animal até que ele reconhecesse a soberania de Deus. E que o Senhor dá o reino a quem Ele quer. E Ele já deu e pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bem,
E o quarto dia? No quarto dia, o Senhor me falou em Marcos, capítulo 1, versos 2 a 5, sobre o chamado de João Batista. A voz do que clama no deserto. O Senhor sempre me dá esse texto de João Batista, que nós somos, hoje a igreja é a voz do que clama no deserto. Arrependei-vos, fazei caminhos retos para o Senhor. Né? Porque ele veio anunciando a Cristo Jesus que estava já, né, ali às portas, né, o reino de Deus ia se manifestar através da presença de Jesus Cristo. Hoje nós estamos nessa mesma condição, anunciando a segunda volta de Jesus, né? Arrependei-vos, porque está próximo. Vamos consertar as vidas, vamos consertar as nossas vidas e ajudar as pessoas a consertar a delas, pregar o evangelho, exortar, né? Ser essa voz que clama. Bom, no quinto dia, glória a Deus, a vitória estava chegando e já havia sido determinada no quinto dia. A palavra veio em Ezequiel 47, de 1 a 12. Fala do rio que flui do trono de Deus. Em Isaías 45, de 1 a 8, Deus me assegurava que havia quebrado os portões de bronze e as trancas de ferro, colocando os cativos em liberdade. Os tesouros da escuridão, o Senhor estava me dando os tesouros da escuridão. Eu falei, Senhor, que tesouros da escuridão é esse que o Senhor está falando, que o Senhor está me entregando, né? Como eu disse, eram 7 dias que eu estava ali, eu desloquei da capital Delhi, subi para Allahabad sozinha, fiquei na casa de umas missionárias, elas ficavam fora o dia inteiro, e eu passava o dia ali em oração e clamando para que o Senhor rompesse as fortalezas, né, que seguram a salvação dos indianos, né, que impedem a salvação. E o Senhor foi me dando cada dia uma palavra, e no quinto dia, né, eu senti que a vitória estava chegando por causa dessa palavra que o Senhor me deu, né, do rio que flui do trono de Deus, e Isaías 45, né, que ele estava quebrando os portões de ferro, os portões de bronze e as trancas de ferro, e me dando os tesouros da escuridão. Falei, que esses tesouros da escuridão? O que significa? E o Senhor me disse, nada mais são do que as almas que estavam aprisionadas atrás desses portões de bronze, né, dessas trancados com trancas de ferro. E o Senhor estava destruindo aquela resistência para que as almas pudessem sair, pudessem ser salvas, que elas estavam aprisionadas nas trevas. Ainda uma terceira palavra veio nesse quinto dia, em Levítico, capítulo 23, 33, 43, sobre a festa dos tabernáculos. 7 dias de descanso e regozijo, comemorando o final da colheita. A festa dos tabernáculos eram 7 dias de descanso e regozijo, comemorando o final da colheita e a conclusão do trabalho, né? Então, isso apontou para mim para algo que o Senhor estava dando ali como realizado, né? A salvação daquelas pessoas. E a festa dos tabernáculos, ela aponta diretamente para a volta de Jesus Cristo.
queridos, vamos então aqui finalmente para o 6º e 7º dia do propósito de oração ali em Allahabad, né? Foram 7 dias. E no 6º dia, a palavra vem em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Fala do trono do julgamento de Deus e do rio de fogo que saía dele. Fala do tribunal e da abertura dos livros. A cidade de Allahabad, ela é famosa pela sua corte e poder legislativo. De lá saíram os líderes da independência do país. O próprio Mahatma Gandhi tinha a sua base ali em Allahabad. Então foi muito interessante esta palavra, né? Ali havia né, um trono, uma corte, um poder legislativo, mas o Senhor falando do julgamento que virá de Deus, não o julgamento dos homens, não aquele poder humano que está ali, não tem valor, né? Virá o julgamento de Deus, o tribunal de Deus, os livros de Deus, o julgamento vai vir de Deus. E chegamos finalmente ao 7º dia. 7º dia, a palavra está no livro de Daniel 2, 20 a 23. Deus ouve a oração de seu servo e se revelará ainda mais. Eu recebi isso para mim, né, como uma testificação de que Deus ouviu a minha oração ali em Allahabad, né? E que ele se revelaria ainda mais. Finalizando, a palavra em Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Uma palavra maravilhosa, né? Num livro que é até difícil da gente encontrar, abrir, aí em Sofonias. Assim encerrou o propósito de 7 dias de oração ali em Allahabad. Eu pude voltar para Delhi, né? Debaixo dessas promessas do Senhor. É uma promessa para a Índia que eu estava orando e uma promessa pessoal para mim. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, Índia, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que a Índia possa receber esta palavra maravilhosa da parte do Senhor. Eu recebo para minha vida, recebe também para a sua vida. Francisco Miranda, Nilson Reis, no Facebook, glória a Deus. Então, conseguimos encerrar o compartilhamento, né, deste propósito de oração de 7 dias ali na Índia. Nós vamos aproveitar os minutos que nos restam para a intercessão, ok? Depois nós vamos continuar compartilhando ainda alguma coisa ali sobre a Índia para que vocês entendam por que é que eles adoram tantos milhões de vacas sagradas, né? Não esqueçam, dia 27 de maio, vamos começar a nos preparar para o domingo da igreja perseguida. Vamos orar aqui hoje pelo Iraque. O Iraque é o 8º na classificação de países perseguidos. Ore pelas crianças que cresceram em meio à guerra. Clame para que todo medo, perda e dor que elas experimentaram sejam desfeitos, que elas sejam curadas de todo trauma e livres em Cristo. As crianças são frágeis, elas são o principal alvo do maligno, né? Ali no Níger, morreram agora, essa semana, 20 cristãos, porque de várias igrejas ali, haviam crianças, elas estavam sendo forçadas a se converterem ao islamismo, com violência, sendo forçadas. Esses cristãos se levantaram para defender essas crianças e foram mortos pelos muçulmanos. Mataram ali todos aqueles 20 cristãos mortos e outros feridos e começaram a queimar as casas e tudo isso, né? Então a situação é essa, queridos. Nós precisamos orar e orar muito. Bom, vamos orar então hoje pelo Iraque,
pelo Projeto Asra na Índia, pelos cristãos na Coreia do Norte, pelas eleições, dia 7 de outubro, no Brasil, pelos jovens, pelas crianças que estão crescendo sem esperança em toda a face da terra, né? Que o Senhor levante em meio a essa geração, a geração de Noé, daqueles que não se contaminaram, que não se deixaram perverter e que vão ser guerreiros fortes na mão do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma manhã de vitória em tua presença, Senhor. Senhor, te agradeço por cada palavra que o Senhor colocou nos meus lábios esta manhã. Que elas sejam como flechas afiadas, Senhor, que possam penetrar os corações, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo. Que essas palavras possam ser multiplicadas através da mídia, Pai. Senhor, que nós sejamos porta-voz, fiel, daquilo que o Senhor deseja falar com o teu povo, em Juiz de Fora, em todo o Brasil, e até mesmo, Senhor, fora do Brasil, onde temos tantos irmãos, Senhor, nos acompanhando, ouvindo a cada manhã. É pela tua graça que eu estou neste microfone. É pela tua providência, Senhor. Visita cada uma dessas nações que foram mencionadas, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas famílias ali no Projeto Asra, essas mulheres massacradas, essas crianças violentadas. Deus, levanta ajudadores que possam caminhar comigo, Senhor. Levanta parceiros de oração, parceiros que queiram contribuir, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos nos alegrar, Senhor, com as vidas salvas, com as vidas alcançadas para Ti, com a colheita, Senhor Jesus, com a colheita de almas para Ti. Senhor, o mundo está, Senhor, por um fio. Sabemos que a Tua volta está próxima, que o Senhor possa nos encontrar ataviados como noiva, preparados, vivendo em santidade, Senhor. Vivendo, Senhor, já antevendo, já na expectativa, Senhor, da glória, Senhor, das promessas maravilhosas que nos aguardam, Senhor. Que nós possamos viver aqui, Senhor, com os nossos olhos colocados lá no alto, e que cada dia mais o Senhor nos encha com o teu Espírito, com a tua verdade, com a tua glória, Senhor, porque nós queremos, Senhor, agradar acima de tudo, Senhor, o teu coração. Queremos ser aqueles que vão dar motivo de prazer a Ti, Senhor, nosso Pai querido, nosso Deus amado. Queridos, o nosso tempo então se esgotou. Se Deus quiser, até segunda-feira, aparece, vem, né, compartilhar conosco, manhã de segunda-feira às 10 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. E o meu WhatsApp, estou esperando o seu contato, 991959489. Um grande abraço, fica na bênção, fica aí, né, esperando, aguardando com expectativa a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, bom dia, estou me despedindo, obrigada pela companhia de vocês. Mary Ferreira, obrigada pela tua companhia.